Militares ucranianos estão, de fato, entrando na guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Em particular, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou que, após os ataques do Irã às bases militares do país, a Grã-Bretanha também está, de fato, entrando nessa guerra e pede ajuda aos ucranianos. Starmer fez a principal declaração nesse contexto. Ele diz que especialistas ucranianos vão ajudar o Reino Unido a proteger os países do Golfo Pérsico contra ataques de drones iranianos. Keir Starmer afirmou diretamente que a Grã-Bretanha está envolvendo militares ucranianos para participar do combate ao regime iraniano. Vladimir Zelensky reconheceu hoje que uma guerra prolongada contra o Irã pode criar grandes problemas para a Ucrânia, como, por exemplo, a escassez de mísseis para os sistemas de defesa antiaérea. Ao mesmo tempo, Zelensky afirmou que a operação dos Estados Unidos e de Israel no Irã pode servir como um bom sinal para o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Isso, em particular, é um lembrete de como sempre termina uma ditadura. Na Europa, mais países dizem estar se preparando para entrar na guerra contra o Irã, tornando a ajuda da Ucrânia ainda mais necessária. E para isso existem até razões puramente econômicas. São os preços do gás e do petróleo que dispararam na Europa. Meu nome é Alexei Pesci. Vamos discutir esse tema juntos. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. E escreva qualquer comentário neste vídeo para que o maior número possível de espectadores possa assistir a este episódio. Além disso, convido você a se inscrever no meu canal do Telegram Pesci News. O link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que chegam. E lá você também verá os anúncios de todos os vídeos que saem neste canal do YouTube. Então, especialistas militares ucranianos vão ajudar o Reino Unido a proteger os países do Golfo Pérsico contra ataques de drones iranianos. Isso foi dito hoje pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Agora vou citar suas palavras. Vamos trazer especialistas da Ucrânia junto com nossos próprios especialistas para ajudar os parceiros dos países do Golfo Pérsico a derrubar drones iranianos que os atacam. O Reino Unido não participa dos ataques contra o Irã e não pretende se juntar à operação militar dos Estados Unidos e de Israel. No entanto, apoiará os esforços defensivos de seus aliados. Essa é a melhor maneira de eliminar a ameaça existente e evitar uma escalada maior da situação. Estes especialistas ucranianos com nossos especialistas irão ao Golfo com eles. Ao mesmo tempo, o conselheiro do presidente da Ucrânia para questões estratégicas, Alexander Kamyshin, declarou que Kiev está pronta para ajudar e compartilhar sua experiência no combate aos drones iranianos Shahed. Na verdade, os mesmos Shaheds agora atacam países do Golfo Pérsico. Segundo ele, os militares ucranianos conseguem interceptar cerca de 90% dos drones de ataque russos, que às vezes atacam as cidades da Ucrânia às centenas durante a noite, como vocês sabem. E aqui é preciso entender que os países do Golfo Pérsico agora não estão passando nem de perto pela experiência de ataques de drones que a Ucrânia está vivendo, quando simplesmente centenas de drones realmente voam em direção às nossas cidades. Mas mesmo assim, vemos imagens desses drones atingindo Dubai ou Riad, o que mostra que o combate deles contra essa ameaça ainda está em um nível bastante baixo e a ajuda da Ucrânia certamente será necessária para eles aqui. Lembro que na manhã de 28 de fevereiro, os Estados Unidos, junto com Israel, realizaram ataques no território do Irã. Explosões em particular ocorreram em Teherã, Isfahan, Karaj e na província de Kermanshah. E durante o ataque foi morto o líder supremo da República Islâmica, Ayatollah Ali Khamenei. Em resposta, o Irã já atacou bases militares americanas no Oriente Médio com mísseis e drones. Bem, em particular sobre os ataques iranianos. Além de Israel, é claro, foram atingidos a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Catar e a Jordânia, nos territórios dos quais estão localizadas bases militares dos Estados Unidos. E agora, oficialmente, como resultado dos ataques iranianos nos Emirados Árabes Unidos, 3 pessoas morreram e 58 ficaram feridas. Diversos alvos foram atacados, incluindo os aeroportos de Dubai e Abu Dhabi. Na Arábia Saudita, o ataque atingiu o transporte de petróleo e a refinaria em Ras Tanura. E então a empresa estatal Saudi Aramco fechou a instalação como medida de precaução. Ao mesmo tempo, a refinaria localizada na costa do Golfo Pérsico também é o maior terminal de exportação de petróleo saudita.
O fornecimento de petróleo e derivados para os mercados locais ainda não foi afetado, então esses países realmente precisam da ajuda dos ucranianos. E aqui, em princípio, рассматривая ситуацию на данный момент, tudo indica que a estratégia do Irã, mais precisamente da Guarda Revolucionária Islâmica, é tentar semear o máximo de caos em toda a região. Por que eu digo isso? Porque quando foi contabilizado o número de ataques do Irã em toda a região, descobriu-se que a maioria dos mísseis e drones lançados não estava indo em direção a Israel. Eles, na verdade, atacaram a Arábia Saudita, os Emirados, o próprio Bahrein, o próprio Qatar. Ou seja, na essência, o objetivo do Irã é justamente criar aquela imagem que vimos de Dubai, para semear o pânico, para mostrar a todo o mundo árabe e a todos os países do Golfo Pérsico o que pode acontecer com eles, em particular, caso apoiem os americanos e os israelenses, novamente, criar a máxima tensão no fornecimento de petróleo para que, basicamente, esses mesmos países do Golfo Pérsico, como aparentemente esperam em Teherã, comecem a pressionar os Estados Unidos para que parem a guerra. Ou seja, mais uma vez, a maioria dos drones e mísseis não foi direcionada a Israel. Paralelamente a isso, os líderes dos países das chamados três grandes, ou seja, Alemanha, França e Grã-Bretanha, ameaçaram o Irã dizendo que se juntariam à operação dos Estados Unidos e de Israel, caso Teherã não pare de atacar países do Oriente Médio que não estão envolvidos nas hostilidades. Vou citar um trecho da declaração conjunta. Os líderes da França, Alemanha e do Reino Unido estão indignados com os ataques de mísseis indiscriminados e desproporcionais do Irã contra países da região, incluindo aqueles que não participaram das operações militares iniciais dos Estados Unidos e de Israel. Os ataques imprudentes do Irã são direcionados contra os aliados mais próximos da Europa e ameaçam seus militares e civis em toda a região. Adotaremos as medidas necessárias para proteger nossos interesses e os de nossos aliados na região. Isso pode incluir, se necessário, o uso de medidas militares defensivas proporcionais para destruir a capacidade do Irã de lançar mísseis e drones a partir da fonte de onde eles são disparados. Bem, e aqui vale ressaltar que a Europa tem motivos para se preocupar não apenas por causa dos ataques aos países do Oriente Médio. O fato é que os preços do petróleo no mundo todo estão subindo rapidamente e, especificamente na Europa, os preços do gás também dispararam. Na verdade, o bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 30% do fornecimento mundial de gás natural liquefeito, levou a um aumento nos preços do gás em toda a Europa. A Europa compra gás liquefeito principalmente dos Estados Unidos, mas a concorrência global por combustível pode se intensificar, já que os países asiáticos, em sua maioria, importam esse gás justamente do Oriente Médio. E por isso, agora o preço desse gás liquefeito já disparou em 27%. Mas na Ucrânia estão dando sinais de que é preciso pressionar não só o Irã. Como declarou Vladimir Zelensky, a operação dos Estados Unidos e de Israel no Irã pode servir como um bom sinal para o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Isso é um lembrete de como termina qualquer ditadura. E então Zelensky lembrou como a Rússia já se mostrou como aliada durante os acontecimentos na Síria, quando Putin se mostrou incapaz de salvar o regime de Assad. E na opinião de Zelensky, agora a situação está se repetindo completamente. Também, na minha opinião, demonstraram agora sua fraqueza, ou seja, eles como aliados são insignificantes. Moscou não pode ajudar ninguém. Todas as forças armadas da Rússia estão concentradas na Ucrânia. Eles não têm mais forças. E o que está acontecendo no Irã me parece um bom sinal para que Putin veja como termina uma ditadura. E ao mesmo tempo, segundo Zelensky, agora as ações militares no Oriente Médio não afetaram o fornecimento de armas para a Ucrânia dentro do programa Purel. Esse programa está funcionando como antes. No entanto, em caso de um conflito prolongado, a situação, claro, pode mudar. Em primeiro lugar, isso pode se referir a mísseis para defesa antiaérea. Por isso, é do interesse da Ucrânia que a guerra contra o Irã termine o mais rápido possível. E por isso a Ucrânia está realmente pronta para ajudar seus parceiros. Deixo reticências aqui. Compartilhe opiniões e conclusões nos comentários, inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Amigos, se este episódio foi interessante e útil para vocês podem apoiar o trabalho deste canal do YouTube financeiramente com uma doação ou uma assinatura paga de patrocinador pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na tela de vocês. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso por hoje. Cuidem-se.
Tchau, pessoal!